Todo mundo quer a fórmula do sucesso nos negócios, né? Mas se eu te disser que ela não existe? É difícil falar assim, mas fórmula não existe. Existe sim um conjunto de comportamentos que vão fazer com grande probabilidade que a gente tenha sucesso. E é disso que a gente vai falar aqui. Porque se a gente olhar, tem histórias como um dos fundadores do PayPal, né, que criou uma outra empresa e fracassou. Os fundadores do Instagram criaram outros negócios, fracassaram. E assim a gente teria vários casos para ir falando. A maioria das segundas empresas de grandes fundadores não chega nem perto do sucesso da primeira. Então, Bush, qual é a verdade? A verdade é que o negócio de sucesso, ele não nasce com certeza, mas sim com um conjunto de escolhas. Mercado certo, no momento certo, com margem suficiente para se posicionar. E principalmente com poder competitivo para não ser engolido pelo mercado ou pelos erros que eventualmente a gente possa cometer ao longo dessa jornada. E é sobre isso que quase ninguém fala. Como criar poder nos negócios é o ponto cego do vídeo de hoje. E eu vou separar essa explicação em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, eu quero falar muito sobre o mercado e o tamanho da oportunidade. Muita gente tem que colocar na cabeça uma coisa super importante. Nem toda oportunidade é para você. Nem toda oportunidade é para mim. Cada um de nós tem elementos que nos credenciam a disputar certos nichos e certos posicionamentos de mercado. Mas uma das coisas que a gente aprende ao longo da vida é, ao escolher uma oportunidade, você tem que escolher algo que permita ela crescer. Obviamente que talvez você não consiga disputar um mercado como, eu quero atender toda e qualquer pessoa do universo, 8 bilhões de pessoas. Bem, talvez não está disponível para você esse tipo de oportunidade, ou talvez esteja. Mas o fato é, quando você for desenhar um modelo de negócio, você tem que escolher um negócio que o mercado cresça, que o mercado permita que você, para crescer, não seja um entrave não ter pessoas para comprar. Esses tempos eu vi uma entrevista do presidente do Boticário e perguntaram a ele, como é que o Boticário se transformou nessa empresa, é um império de quase 40 bilhões de reais, capital próprio, domina o mercado, o dobro do market share do que o segundo lugar. E uma das respostas, obviamente que é uma série de acertos, foi a gente escolher um mercado que não para de crescer. E o Brasil é um dos países que mais cresce nesse mercado. Simples parece, né? Mas básico. Quando eu escolhi esse mercado que eu entrei para trabalhar, é um mercado que eu sei que vai crescer ao longo do tempo. As pesquisas apontam nisso. Então eu escolhi um mercado que sim, cada dia que eu acordo, ele se torna um pouquinho maior como potencial de consumo. Só que nem sempre a gente tem isso à disposição. Talvez a sua oportunidade hoje seja abrir um restaurante. E um restaurante, por mais que você possa querer ter muito sucesso, você, no melhor das hipóteses, vai querer ser o restaurante da cidade, da região. Pô, mas eu tô em São Paulo, Bush. Só aí tem muitos milhões de pessoas. Pois é, mas nem todo mundo tá disponível em São Paulo. Mas a gente tem que entender que uma vez que você criou essa estrutura de um restaurante e você teve sucesso numa margem razoável, se você quiser expandir pelo Brasil, você concorda que cada novo lugar que você vai abrir é um novo padrão de dificuldade, de competição, de risco que você traz. Então, a proporção de crescimento ela não é a mesma do que um mercado que se só é maior. Então, fica um pouco dessa provocação. O mercado que você escolhe, ele é um mercado que tende a crescer? Será que valeria a pena a gente entrar no mercado na Coreia do Sul sobre nascimento de crianças? É um mercado que cada vez é menor. Será que vale a pena a gente entrar num mercado, não sejam mercados bons, de funerária, mas hoje em dia vai continuar gente morrendo sempre, claro, todo dia tem clientes novos, mas talvez a gente vai viver mais tempo. Então tem várias provocações que você tem que se fazer sobre o mercado e o tamanho potencial que esse mercado tem. Esse é o nosso primeiro bloco. E o nosso segundo bloco tem a ver com o que eu chamo de o oxigênio dos negócios, margem. E é uma questão importante, né? Que sem margem você não vai ter fôlego para errar, para ajustar, para sobreviver a crises de mercado. Por exemplo, se o teu negócio tivesse margens inferiores a 15, 20%, e se ele tem, você está sofrendo muito mais com o modelo econômico do Brasil no atual momento, porque para você levantar dinheiro, o custo do dinheiro é maior do que o seu lucro. Então você já começa a se questionar, peraí, será que vale a pena eu estar nesse nicho de mercado? Então você com a margem muito apertada, ela ou mostra para você que é um mercado onde ele já não está reagindo bem, ou já tem grandes players atuando num nível de moat, que eu chamo, a ponto de que eles já estabeleceram um nível de margem específico que você não consegue pegar. Uma JBS tem feito isso no mercado de ovos agora, entrando com força, e obviamente que esse cara não vai trabalhar com 50% de margem, ele vai trabalhar com 25%, com 28%. E nisso ele faz com que todos os menores, eles lutem só por essa margem agora. E um problema maior, além de lutar com essa margem, com alguém que teoricamente tem mais ferramentas e
estruturas apoiando, você ainda tem que seguir todos os movimentos que o mercado vai ter de legislação, editoria, etc. Então, eles automaticamente mostram que é um mercado que já foi ocupado por um grande player. Então, você precisa, com isso, trazer uma outra vantagem. Você tem que trazer um outro conceito para ganhar esse mercado quando ele está assim. E uma coisa que eu aprendi muito na vida é que todo lugar que tem grandes margens, obviamente é um mercado possivelmente ainda muito amador, mas o meu mercado, eu sempre falo, né, meu mercado é um mercado de grandes margens. E por que eu entrei cobrando muito menos que meus competidores? Como uma estratégia, obviamente, de machucar esse mercado a ponto de, se eu ganhar relevância nesse mercado a uma margem menor, eu até posso aumentar minha margem, mas o meu concorrente vai começar a ter dificuldade. Uma estratégia que eu gosto muito, é uma fala, na verdade, o Jeff Bezos, que ele fala, né, que a sua margem é a minha oportunidade. Trabalhar nas margens, ou entender que é um mercado que suporta margens, é um mercado importante para você avaliar quando você for entrar. Porque se eventualmente já é um mercado que não pratica boas margens, é um bom conselho você repensar esse mercado. E o terceiro bloco, eu quero falar aí sim do passo a passo do que eu faria aí depois dessas duas grandes discussões. De uma discussão ver margem, de uma discussão ver tamanho de mercado. E se eu escolhi bem para o meu modelo de negócio isso, e aí defino as formas de me posicionar, de me diferenciar, eu preciso ter algum poder que me proteja nesse mercado. E aí vem o que eu trago dos 7 poderes de estratégia de negócio. Esses 7 pontos são derivados do livro que leva esse nome, e certamente um desses poderes é o que você deveria perseguir, junto com a conjuntura desses 2 primeiros blocos. Então vamos para os 7 itens aqui. O primeiro item chama-se Scale Economics, ou economia de escala, né? Em resumo, é aquele poder em certos negócios que quanto maior você fica, mais poder você tem no mercado, mais dominante você é. Se a gente pega, por exemplo, por que algumas redes de farmácia acabam se consolidando, muitas vezes usa até a mesma marca para comprar, porque eu tenho mais poder de compra, eu tenho mais poder de expansão, e quanto maior eu for, mais conveniência posso dar para o cliente, mais próximo da casa dele eu tô, como eu me negocio melhor a compra, eu posso vender a um preço melhor, então tem vários benefícios que eu tenho. A Amazon talvez globalmente é o melhor exemplo de todos, né? A Amazon consegue negociar preço com fornecedores e otimizar a logística de um jeito que a gente não tem como fazer. Vou eu querer ser um e-commerce, competir com a Amazon, fazer um marketplace? A grande sacada do Mercado Livre foi querer replicar a Amazon enquanto a Amazon não estava olhando para o mercado emergente como o nosso. De hoje, de certa forma, a Amazon vai ter que ter muita dificuldade para encarar o Mercado Livre na América Latina, porque o Mercado Livre, mais do que poder de marca, ele tem poder de escala econômica. Ele já tem a estrutura logística organizada para isso, né? Eu estava olhando um número ontem, o Mercado Livre tem mais de 1.600 centros de distribuição no Brasil, e a Amazon tem 200, 300. A Amazon é a segunda maior do Brasil, acredite se quiser, ela já está vindo com força, mas o Mercado Livre é inegável que construiu esse diferencial, este poder, baseado nesse conceito. E quanto maior eles vão ficando, mais difícil vai ser de competir com eles. Cada dia que eu olho, eu penso assim, o que não vai mudar no mercado? Não vai mudar de eu não querer o produto mais rápido, não vai mudar de eu querer pagar o melhor preço, não vai mudar de eu querer ter a maior variedade para escolher, e isso esses caras já conseguiram. Então é um bom exemplo para você entender o mercado que certos negócios, quando eles atingem certas escalas econômicas, é um poder que dificilmente alguém consegue lidar, né? O segundo ponto que eu quero trazer é Network Economics, ou o efeito de rede, de conexões, né? Você já deve ter parado para pensar 20 vezes, nossa, e por que não lança um novo Instagram? Por que não cria um novo Facebook? O problema não é a tecnologia, é a economia mesmo de conexão, de networking, né? Porque se você parar para pensar, o Instagram eu poderia criar um mais legal, mas meus amigos não estão lá. O WhatsApp não adianta eu criar um maravilhoso, as pessoas não vão estar vendo, não vão estar usando. Então, é como a gente ir numa festa e a festa tá vazia. Não é legal. Agora, quando tu vai numa festa e tá todo mundo naquela festa, a festa se torna mais legal. Então, aquelas festas onde a maioria vai, é de verdade a festa que a gente quer estar. E aí entra a grande provocação para o seu negócio. Se você for entrar num mercado onde já existem, o efeito de rede é um efeito de poder, de diferenciação, você tem que se preocupar e pensar, peraí, talvez não é a melhor forma de eu competir com esses caras. Você até pode competir, mas não é por este poder. Você vai ter que trabalhar com um dos outros 6 poderes. Já falamos do economia de escala, agora a gente está falando de rede, e são formas de você oxigenar a sua cabeça e pensar. Vamos ver o terceiro então. Counter positioning, ou contraposição estratégica. Que nome complexo, Bush. Ele não é só complexo no nome, ele é genial na forma de colocar. Imagina que uma empresa adota um modelo de negócio novo que os antigos não conseguem suportar. É mais ou menos o Netflix quando ele veio com um modelo novo de gerar conveniência, fazendo com que uma blockbuster, se quisesse competir, teria que abrir mão de multas, abrir mão do modelo que ela precificava, e era inviável. Então aquela mudança fazia com que o concorrente não consiga fazer. Ou até mesmo na hora não consiga fazer, mas com o tempo ele perdeu tanto dinheiro já que meio que aí sim se torna disponível a fazer, que foi o que aconteceu nesses mercados especificamente. Se você pegar a XP,
A XP não teve uma ideia genial. A XP simplesmente criou um modelo de negócio que os grandes bancos não podiam. E ao criar isso, ela fez com que os grandes bancos tinham que bancar de não embarcar nisso, até um ponto que não se sustentou mais. Uma vez que eu defino um modelo que os meus players do mercado não conseguem copiar, eu estou matando eles pelo próprio posicionamento deles. Seria da mesma forma se alguém nascesse hoje aqui no mercado empresarial e dissesse que faria tudo de graça. Provavelmente muitos players do mercado não poderiam fazer isso porque eles não organizaram o modelo de negócio para suportar isso. Então tem certos modelos que eles são baseados na contraposição. Eu sou o oposto daquele cara lá. O Nubank começou sem cobrar taxa, com a comunicação das transações de cartão de crédito em tempo real, ele também foi uma contraposição ao modelo que existia. A grande vantagem desse tipo de modelo, quando você entende, quando você se posiciona para jogar o jogo desse jeito, é que você está podendo mudar a regra de um jogo durante o jogo e os outros que já estão jogando não conseguem mudar. Então eles vão ter que jogar num modelo que talvez não seja mais o mais vantajoso para o cliente, que é quem vai escolher como lidar com o mercado. E se a gente olhar, teve tantos modelos conflitantes no mercado que acabaram matando certos mercados. E normalmente é assim que funciona, tá? Normalmente é alguém em counter positioning que faz a transformação, a disrupção de um certo mercado. O quarto item tem a ver com switching costs, ou seja, o custo de trocar. E aí eu vou te dar exemplo, né? Eu venho muito de um mercado onde existia muito nas conversas o switching cost. Por exemplo, o custo do cliente trocar o meu CRM que eu implantei, ele daqui a pouco custa tanto que ele, mesmo que o outro traga mais benefícios, ele não vai trocar. Porque ele já gastou 2 anos implantando, ajustando a empresa dele, e ele pensa, meu Deus, tem que fazer isso tudo de novo. É que nem você trocar de casa muitas vezes. Pô, acabei de me mudar, tem uma casa melhor, mais barata. Não chega. Porque o custo de trocar não compensa o benefício. RP é uma das melhores formas a gente mensurar isso no mercado, né? Empresas de RP, tipicamente, elas vivem muito mais com lobby de mudança legislatória e tributária para ficar vendendo serviço e, eventualmente, um ou outro cliente que troca, porque a essência do mercado não existem trocas, porque o custo de troca é muito grande, né? Então, o switching cost é você entender no mercado que o poder que você pode ter é que o serviço e a forma que você entrega para o seu cliente, e obviamente tem que ser bom, né, gente? Não estou dizendo para você criar uma armadilha para o seu cliente, mas se você criar muito valor para o seu cliente e você tiver o que o mercado chama de lock-ins, ou seja, decisões que o cliente vai pensar, vou parar de usar o Bush, pô, mas olha só, tem um outro com uma oferta um pouquinho melhor, pô, mas o cara, olha o atrito que tu vai ter de trocar, ele vai ter que aprender tudo de novo do teu negócio, será que vale a pena? Então, esse é o conceito do switching cost. Se você olhar a inteligência artificial hoje, ela tem uma certa forma um switching cost já colocado. Como assim, Bush? O primeiro, e aí vem muito, obviamente, a IA por si só não é switching cost, tá? Mas por que eu digo que ela, dos poderes, é um dos poderes que está aparecendo aqui como switching cost? Porque eu pego o exemplo da OpenAI, né, do ChatGPT. Ele foi o primeiro a chegar. Então a lei que vale aqui é a lei das 22 leis imutáveis do marketing, que eu vou gravar num outro vídeo para você, que é a lei do pioneiro. Quem chegou primeiro ocupou a mente do consumidor, ele já ocupou o mercado. Então, sempre na dúvida, você pensa, pô, eu já estou usando a OpenAI. Ela me entrega um padrão de qualidade, se ela não é melhor, ela é a segunda melhor. O custo é similar aos outros. Então, por que eu vou trocar? Mesmo que aquele lá, às vezes, tenha um recurso melhor, mas esse aqui também tem. E aqui, esse aqui já me conhece, eu já estou usando há 9 meses, já estou usando há 2 anos, ele já me conhece. É muito mais prático, meu time já aprendeu a usar. Então, cada dia que passa, eu vou me mantendo por isso. Eu tenho certeza absoluta que um pacote Office, na maioria das empresas que se mantém ainda, é o switching cost. É o custo de trocar ele por um Google, por outro, é tão grande que as empresas acabam não olhando. Então esse é o quarto poder, quando a sua empresa consegue entregar um produto ou um serviço que o cliente sempre vai avaliar o custo de troca como uma variável importante que pode ser um grande poder para você. O quinto fator é branding, força de marca, e esse aí é inegavelmente fantástico. Mas um dos aspectos que o autor desse livro coloca, que eu acho totalmente pertinente você entender é, cuida para não confundir que você acha que tem força de marca e na verdade o que você não tem é um competidor forte ou você tem alguma força de feature ou de posicionamento que te ajudou e não necessariamente você tem o poder de marca. Porque poder de marca, gente, é quando você, comparado a outras ofertas, você consegue cobrar mais caro neutralizando os argumentos técnicos. Então vou te dar um exemplo de um diamante. Você concorda que o diamante é um commodity? Por mais que é um commodity muito valorizado, ele é um commodity. Ou seja, eu comprar uma pedra de diamante de tantas gramas, de tal circunferência, etc., com você ou com outra pessoa, é um valor de mercado. Mas e se ela foi feita na Tiffany? As pessoas estão dispostas a pagar mais caro por isso. Isso é valor de marca. É você querer pagar a mais pelo que a marca representa.
relógios trabalham isso, posicionamento de pertencimento social falam isso. Pegar um outro exemplo também, a medicina tem muito disso, né? A credibilidade de um profissional. Por exemplo, eu não cobro mais caro, como eu falei no anterior, eu optei, né, por um dos assuntos de machucar o mercado, entrar com margens menores. Mas eu poderia cobrar mais caro, porque eu tenho mais credibilidades em certos mercados, eu tenho mais experiência, eu tenho mais resultados obtidos, eu tenho método, então eu tenho vários aspectos que me credenciariam a branding, mas eu ainda não sou um branding. Então branding não é o meu poder, ele é um dos elementos que me diferenciam, mas ainda não poderia dizer que é um poder, ou seja, eu tenho que trabalhar muito tempo ainda. Normalmente, tá, para você criar expectativa, você vai ter branding mesmo depois de 7, 10 anos. Tem muita empresa que é bem reconhecida por branding, mas as pessoas não são leais a ela se surgir algo melhor. Se surgir algo melhor, elas vão trocar. É que muitas empresas acabaram criando um mind share nas pessoas, mas assim que as pessoas têm consciência de que algo melhor, elas vão trocar. Então a gente tem que cuidar muitas vezes que o branding não é uma força, é simplesmente uma falta de comparabilidade em certos mercados, né? O sexto ponto é o corner resource, o recurso controlado. Isso aqui é uma vantagem muito injusta, digamos assim. Se eu quisesse criar uma empresa hoje no mundo empresarial e eu precisasse levantar dinheiro para isso, provavelmente eu tenha mais lastro, eu tenho mais reconhecimento de conseguir dinheiro do que eventualmente um de vocês que está assistindo. Por quê? Porque o meu mercado foi esse, eu trabalhei em grandes empresas, eu já provei com o tempo que as minhas ideias tem embasamento, que eu faço dar resultado, que eu sei fazer, então provavelmente eu consiga isso. Seria a mesma coisa aqui dos meus alunos. Se eu precisasse investir na minha empresa dinheiro, provavelmente eu teria muitos investidores querendo colocar dinheiro, porque olha, já passaram 5 mil empresas, tem método, tem software, o NPS é altíssimo, ou seja, eu teria uma vantagem justa comparado a alguém que tivesse as mesmas teses que eu eventualmente, mas não tem certos elementos. Isso é uma vantagem justa. A NVIDIA tem feito isso, né? E a NVIDIA é interessante porque a NVIDIA, ela tem um contrato muito grande com a TSMC lá, a empresa de Taiwan, que é uma das poucas no mundo que tem capacidade de fazer aqueles chips específicos. Então, se você tentar competir com a NVIDIA hoje, o que está todo o mercado tentando competir, não pensa que uma Intel não tentou com o lobby americano, não pensa que o governo chinês não está tentando, não pensa que o Facebook, todo mundo está tentando copiar a NVIDIA, só que ela tem um recurso controlado muito amplo, né? Uma vantagem mega injusta. Primeiro, todo esse fornecimento, esse parque fabril que ela já tem estipulado, para alguém replicar isso não é tão simples. Segundo, ela tem a linguagem de programação mais avançada, mais madura nisso, de décadas, no modelo de GPU pensado, que a produtividade é muito alta. Então, mesmo que você consiga replicar as máquinas, você vai ter que criar uma linguagem tão já avançada, tão otimizada que esses caras fizeram, que é por isso que uma empresa dessa vale 4 trilhões. Porque ela tem um nível de controle que é ímpar. É como você tiver petróleo, é como a gente ter as maiores reservas de petróleo. O valor está ali já. Então, muitas vezes eu tenho os recursos controlados. E vou dar uma provocação para você. Quando a gente olha uma meta, a meta ou o Instagram, a gente pode olhar ele como o efeito de rede que a gente falou, né? Que tá todo mundo lá conectado, né? O poder de rede, o efeito de rede. Mas será que não é um corner resource que esses caras têm? Como assim, Bush? Os dados. Talvez você nunca vai conseguir levar as pessoas para lá, para uma outra tecnologia que você crie, mesmo que todas eventualmente pudessem ir, porque você ainda não conhece elas tão bem quanto eles. Então eles têm mais um item aqui de poder fantástico, que é, eles sabem. É como se eu quisesse criar uma inteligência artificial hoje. Talvez eu pudesse comprar as mesmas GPUs da NVIDIA, fazer um data center igual a tantas empresas. Eu poderia pegar um algoritmo que não é tão complexo hoje em dia, gente, para fazer funcionar, mas eu não tenho acesso aos dados, eu não tenho essa capacidade intelectual. E uma das grandes provocações que eu faço no mercado a partir de agora é o quanto a tua empresa tem de insumos, de insights. A minha empresa está há 2 anos capturando informação de mercado, tagueando, colocando 5 mil clientes. Para quê? Porque eu vou pegar um cliente e vou expor? Não. LGPD não me permite fazer isso. Mas agora o que me permite é eu entender o comportamento de 5 mil empresas e saber qual é a dor que elas mais sentem, qual é o remédio que eu dei para elas que gerou melhor eficiência, qual é a causa raiz das dores para que elas não enfrentem isso e eu boto isso no meu método. É aí que eu vou me diferenciando. E se alguém amanhã quiser me copiar num método, ele pode até ter o método, mas para ele ter 5 mil empresas testadas, mais de 30 países testados, eu, de certa forma, tenho com isso um corner research também para esse ponto. E vamos para o último ponto. Process power, o poder de processo.
Esse talvez é o mais difícil dos 7 poderes, tá? É você ter um jeito de fazer as coisas que mesmo alguém copiando as pessoas, copiando as máquinas, copiando alguma coisa, ele consiga replicar. Eu acho que a gente tem... Eu só vejo 2 exemplos na minha cabeça, e são 2 exemplos meio que um sucede o outro, que é a Toyota e a Tesla. A Toyota, ela criou um sistema de produção tão enxuto e tão organizado, reflexo de muito tempo de eficiência, de aperto aqui, que ninguém conseguiu copiar até hoje. E a Tesla hoje, mesmo sendo do mesmo segmento que a Toyota, ela também tem um segmento, tem hoje em dia um processo como esse. Quando você visita a fábrica da Tesla, você vê que realmente esses caras têm um negócio que não vai ser bem assim para alguém copiar, inclusive design do carro, modelo de peça, forma de fazer, tudo eles criaram, mas não é uma cópia da Toyota, é uma evolução. É um outro processo, na mesma indústria, que é uma indústria que carece muito desse tipo de diferenciação, e levou-se aí algumas décadas para surgir um outro com um processo eficiente e talvez desejado pelo posicionamento de mercado como tem hoje. Então, quando a gente junta esses sete poderes, quando eu junto tamanho de mercado, quando eu junto margem, eu te faço uma provocação. Você já parou para pensar e analisar o seu negócio sobre isso? Mas, puxa, eu sou um pipoqueiro. Você consegue fazer isso. É só você agora parar friamente e pensar, olha só, o meu mercado pode crescer? Pô, será que eu estou no parque certo? Será que eu estou cobrando do jeito correto? Será que a cobrança do pipoqueiro pode ver de acordo com o horário que ele vende? Ele está vendendo no horário que as pessoas têm muita fome ou ele está vendendo depois do almoço? E os poderes? Será que o poder não pode ser um contrato que ele tem no parque? Será que não é a marca da pipoca dele que vem com uma balinha de hortelã? Será que não é o jeito dele fazer pipoca? Olha só como eu estou pegando um exemplo super simples para você ver que você pode sim se usufruir desses 3 blocos aí que eu acabei de trazer. Então eu espero que você desbloqueie um pouco esse ponto cego, otimize o seu posicionamento de negócio para que o seu negócio possa prosperar muito mais. Te vejo no próximo vídeo.